Eu sou Vitor Castilhos, eu sou um dos diretores do documentário Vento Madeira. E eu sou o Renato Gomes, também um dos diretores do documentário. A nossa história foi o seguinte, um dos nossos amigos é irmão do Roberto, que toca aí na Vento Madeira, e aí o Ricardo, né, que é irmão do Roberto, chamou a gente para fazer, junto com ele, o videoclipe do Duo. E aí a gente ficou impressionado com aquela música, que era muito diferente do que a gente escutava nas rádios, totalmente fora do circuito comercial, vamos dizer assim, e a gente pensou que aquilo ali daria um ótimo documentário, aquilo ali transcende a música, né? A gente acabou querendo então se aprofundar um pouco na filosofia do duo, todo o lance da dualidade do Oriente com o Ocidente e dos opostos, no caso, que é um instrumento de corda com um instrumento de sopro. Então, aí também vem o nome do duo, Vento Madeira, que no caso a alusão ao instrumento de sopro e a alusão ao violão, a madeira no caso. E no documentário a gente quis também trazer muito dessa coisa da relação deles com a natureza, né? Então a gente vai lá com o Ike, onde o Henrique, né? Que ele colhe o bambu para fazer as flautas dele. A gente vai na casa do Roberto para ele contar um pouco mais sobre a origem do violão dele, que veio do avô dele. Então é essa relação dos instrumentos, da natureza, das origens, etc. Você acompanha agora na íntegra o nosso documentário Vento Madeira, espero que curtam, e depois a gente volta para falar um pouquinho mais de detalhes.
20 anos, eu ganhei uma flauta de bambu de um amigo. O jeito que ele fez era muito artesanal, assim, botando um dedo de medida entre cada furo. E aí eu comecei a ir atrás de material sobre fabricação de flautas de bambu. E não tinha muita coisa, mas eu ganhei um livro de um australiano e lá apareciam 4 modelos de flautas para fazer. Flauta doce, nativa americana, transversal e shakuhachi. E os shakuhachi eram... tinha aquela parte da raiz que me chamaram a atenção. Depois mais, com muita pesquisa, que na época realmente a internet não tinha muita coisa sobre o assunto, eu comecei a descobrir a relação filosófica com o Japão. Ela preza muito, por exemplo, uma coisa que eles chamam de ma. O ma é um silêncio que permeia as peças, às vezes entre uma frase e outra, ou em momentos específicos, e que, pra mim, cara, sempre foram, dentro da música, um momento de escutar o que estava acontecendo ao redor como forma de aprendizado. A história já começa porque ele é um instrumento da história da música brasileira, né? Que é da época que o Tranquilo Giannini, o dono da fábrica Giannini, fazia ainda os violões à mão. Ele é o número 1001. Aí ele chega, por circunstâncias que eu nem sei como é que ele chega em Sobradinho, vai parar na mão de um marceneiro que tinha quase ou nenhuma instrução musical. É a história assim, quando ele vem a falecer, meu bisavô Ricardo Pollmann, ele passa, o desejo dele era que o violão fosse entregue ao neto mais velho, que é meu pai. Aí ele passou um tempão, aquela coisa, daí eu comecei a tocar e foi.
interessante falar também que não só sobre a fusão do oriental com o ocidental, uma coisa que é legal que eu acho assim, a fusão do Henrique com o Roberto. Eu lembro sempre da história do Eduardo Galeano, assim, mas para que serve a utopia? Quando a gente pensa assim, tá logo ali na frente, eu vou 10 passos e ela se afasta 10 passos. Essa ideia de buscar um som, cara, que muitas vezes não sai. A gente às vezes sai assim, cara, não era o som, mas foi massa, né? Que eu percebo a autenticidade do que ele traz e eu acho que ele percebe também a minha autenticidade, aquilo que eu tô realmente colocando aqui, aquilo veio de dentro de mim, por exemplo, nos arranjos, por exemplo, durante os ensaios. Às vezes, foi o que tinha, eu não podia exigir dos meus dedos além do que eu tinha ensaiado, além do que eu tinha preparado a ele. E a gente sempre se sentiu muito à vontade de, cara, não, isso não tá, acho que não cabe nessa música. Ou então, cara, é isso aí mesmo, melhorou, sabe? Então esse respeito, acho que tem, de certa forma, a ver também com o respeito que a gente com o respeito e com o modo como a gente conseguiu colocar numa mesma linha, que é o Vento Madeira, o Oriente e o Ocidente.
Quando vocês tocam, o que que vocês buscam? Ser o vento madeira, eu acho. Bom, você assistiu o documentário Vento Madeira. Depois do intervalo a gente volta para mostrar alguns detalhes da produção. Bom, nós queríamos fazer um documentário estilo observativo, meio poético, assim, que a montagem fosse um pouco mais poético e que a gente não interferisse muito. Então, que nem tu vai ver ali, a gente está filmando o Ike colhendo os bambus dele, a gente está filmando o Roberto em casa tocando, mas sem que apareça a equipe, etc. Bom, a gente dava um norte, assim, na questão da direção, né? A gente dizia, ó, Roberto, a gente quer que tu toque violão agora pra gente. O que tu tocaria normalmente em casa? Qual é o teu processo de composição? E aí todo o resto era com ele, né? Ou, por exemplo, com o Ike, a gente foi na oficina dele, que ele fazia as flautas dele, e aí dizia, ó, a gente quer filmar agora tu fazendo tuas flautas pra mostrar o processo. Então a gente só posicionava a câmera e ele fazia o que ele geralmente fazia normalmente, né? A gente teve que meio que direcionar eles porque o processo de fabricação do shakuhachi ele leva dias, ele leva semanas no caso. Exatamente. Secagem do bambu leva uma semana, só isso. Então a gente meio que foi direcionando e, por exemplo, o shakuhachi que aparece no documentário são acho que 3 ou 4 diferentes, porque são momentos diferentes da fabricação, assim, pra gente conseguir mostrar todas as etapas. No documentário a gente quis construir uma narrativa, né? Desde a origem ali do instrumento, que no caso do Ike é da terra e do Roberto é o violão, até o desenvolvimento, né? Tipo, então o Roberto cria a música, o Ike cria a flauta e no final eles executando, né? Como a gente usou 2 câmeras para captação, meio que eu e o Vitor ficamos responsáveis pela fotografia, no caso. E teve esquema de luz, a gente pensou, claro, só que a gente não pensava com antecedência. A gente chegava, via como era o local na hora e pensava numa iluminação em algo que ficasse cinematograficamente bonito. Que nem no caso, quando a gente vai lá para colher os bambus, daí não tem como, né? Luz natural, né? Daí é o que tem ali e aquele dia tava muito legal a luz, então, né? Então foi a nosso favor. A gente conseguiu... A gente tinha pensado até em esquemas de cores que a gente queria e por sorte deram certo. Por exemplo, a gente queria que o Ike fosse mais verde, mais bege. Mas, Azul, por exemplo, verde. a coloração dos bambus estava verde azulada no dia. Não sei por quê, por causa da luz, por causa da sombra. E na casa do Roberto a gente queria que fosse mais quente, porque ele é ruivo também, o violão é laranja e tudo. Só que, na verdade, 75% da casa dele é laranja, vermelho e amarelo. Então, o quadro na parede é vermelho, os utensílios de cozinha são vermelho. A toalha de mesa é laranja. Tudo conspirou, sabe? Isso, e aí a gente pediu pra ele também usar umas roupas mais quentes também, né? E nas cenas do palco, daí a gente pediu uma coisa meio... Um encontro entre os dois, né? A gente exatamente. pegou mais o bege do Ike com o laranja do Roberto, assim. Uma coisa mais pastel. Bom, na parte de áudio eu puxei mais à frente, então a gente gravou offs na rádio, a gente fez uma entrevista de 1 hora com eles, tinha muita informação, assim, muita coisa legal.
E a gente teve que escolher a dedo o que a gente ia colocar no documentário para fechar a narrativa que mostrasse realmente o que eles eram. Ele tem uma filosofia que os orientais chamam de Ma, que ele até cita no documentário, como vocês viram. Ela preza muito, por exemplo, uma coisa que eles chamam de Ma. Que é um silêncio que permeia as peças, e é um silêncio entre músicas, ou às vezes entre as notas numa mesma música, que é como um momento de reflexão, um momento para tu prestar atenção no que tu tá ouvindo ou no que tu não está ouvindo. Uma coisa que a gente aprendeu que foi muito legal nesse doc, nem me lembro se tem no doc ou não, se ele fala isso, mas enfim, o Roberto fala a questão das palmas, que as palmas é pra gente sair do transe, né? Então, depois que tu escuta a música, tu bate palma para justamente sair, e o Ma é justamente o contrário, é para tu dar uma refletida sobre isso e tu não quebrar isso, sabe? É verdade, aí também vem uma dualidade deles, né? E essa parte não tem no documentário, isso é só extra documentário. Que, por exemplo, eles tocam uma peça e tem aqueles segundos de Ma, e depois as palmas elas são para quebrar aquele transe, aquela concentração, para te tirar do transe que a música te colocou, entende? A gente teve uma dificuldade, assim, que eu acho que é uma dificuldade bem recorrente em produções, que é o tempo, né? O tempo que tu tem para gravar. Então a gente tinha ali... A gente estava participando de uma websérie, fazendo direção de fotografia de uma websérie, e exigia, assim, bastante tempo da gente. Então, tivemos ali algumas semanas só para realmente gravar o documentário. Foi uma correria, assim, claro, correu tudo certo durante as gravações. No fim, ficou 7 dias ininterruptos de edição, no fim, para fechar certinho. Isso. Mas, tirando isso, foi tudo certo. Os guris são muito massa, o Roberto, o Ike, eles ajudam muito, assim, a fluir o negócio. Conseguir o espaço camarim foi fácil também. Sim, a equipe também estava toda organizada, se sincronizada para... todo mundo estava vendo a mesma coisa, né? Então, nesse quesito, foi bem tranquilo. Eu tenho uma curiosidade que a gente terminou de editar o negócio 2 horas antes da entrega, porque ele estava pronto, e daí tu chegou com os extras do Ricardo lá em casa e a gente foi colocar as imagens no final. A questão foi o seguinte... As imagens finais que aparecem, que é as imagens de arquivo que foram cedidas do Ricardo, a gente tinha que entregar segunda-feira de noite. Segunda-feira, às 7 horas, tinha que ser entregue o documentário. E aí eu olhei aquelas brutas ali, né, aqueles vídeos de arquivo. Às 13h30. Às 13h30 da tarde eu pensei, cara, isso tem que entrar no documentário, cara, isso é muito bom, a gente tem que meter isso aqui, nem que não dê pra entregar hoje, mas a gente tem que botar isso aí. Enfim, 13h30, cheguei lá no Renato, a gente editou aquilo ali, tipo, a gente botou aquilo ali em cima e tal, renderizamos, botamos pendrive e fomos pra aula. Então, mas aquilo lá tinha que ter no documentário, tinha que ter. E no fim ficou muito melhor aquele final, porque no final era muito parecido com o início, era só a apresentação só a apresentação, é só eles encerrando a apresentação, sem as imagens de arquivo. E aí, as imagens de arquivo e o off que entrou no final também. Ah, é verdade. Então fechou muito bem aquele ciclo. Valeu a pena. Esse foi o programa Laboratório com o documentário Vento Madeira. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima edição e tchau!